Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, que é apóstolo da Bíblia, que é apóstolo da igreja, saiba, esse tal é mentiroso. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria dar continuidade no vídeo que eu postei hoje de manhã, né? Que eu gravei ontem e programei para botar na rede, né? Como se fosse ao vivo, né? E eu queria dar continuação no mesmo tema das pessoas conseguirem entender as diferenças que existem. Tem que saber repartir a palavra de Deus, em saber compreender ela, e muita gente não consegue entender que Mateus 24, 25, principalmente 25, aquilo ali não é arrebatamento, tá bom? Tem que entender muito bem claro isso. Aquilo não é arrebatamento. Primeiramente, que a gente tem que entender, o Senhor Jesus veio para os seus. Quem os seus? Judeus. Então, enquanto ele estava aqui na terra, ele ainda estava tratando com o seu povo, com a sua raça, com a sua nação, que as profecias que foram feitas a Israel, elas ainda vão se cumprir, como a gente vê lá em Daniel. Tem várias profecias, tem a parte que fala que o povo do príncipe que há de vir iria destruir o templo. A gente sabe que quem destruiu o templo foram os soldados romanos, né? Eles são o povo do príncipe que havia de vir. Então nós sabemos que o Império Romano ainda vai se levantar novamente, não com a mesma força de antes, que aquela parte da perna que era de ferro, agora estamos naquela parte que é o ferro com o barro, ou seja, tem a humanidade meio onde não dá liga, onde vem a pedra cortada não por mão humana, ou seja, a pedra que é divina, que é o próprio Senhor Jesus, que irá esmigalhar essa estátua. Mas, voltando para a gente poder ter uma linha de raciocínio maior, vamos começar em João 1, no versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, novamente, o Senhor Jesus veio para os seus, judeus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, realmente, esse é o novo nascimento. Quando uma pessoa nasce da vontade de Deus, quando Deus injeta vida a essa pessoa, que é para que ela vá até o Senhor Jesus e possa crer. A gente tem que entender que muita gente fica com dúvidas a questão dessas passagens que fala de reino dos céus, que fala de perseverar, de obras. A gente tem que entender muito claramente que essas coisas não fazem parte da nossa dispensação. A gente vai orar, a gente vai ler, a gente vai usar como aplicação para nós. Mas nós temos que entender que o reino do céu, agora nesse momento, ele tá aqui. O reino do céu está na terra. Que o reino do céu é uma esfera que é onde o rei, que é Cristo, está ausente. Por isso esse reino está oculto. Todo aquele que professa, não precisa ele ser cristão verdadeiro, um cristão falsificado, um joio, ele vai pertencer ao reino do céu. E a gente vê isso o quê? Nas parábolas que o próprio Senhor Jesus conta para os seus apóstolos, né? A gente vê que ele fala todo tempo, ele vai estar falando das parábolas, as parábolas que falam especificamente
de joio, que falam de trigo, falam de peixes bons, peixes ruins, falam de estarem todos juntos no mesmo ambiente. Então, o céu não é o reino do céu não é o céu. O reino do céu é aqui na terra. E o Senhor, quando ele for estabelecer o seu milênio, aí sim ele vai fazer uma separação, onde o trigo vai ser guardado no celeiro e o joio vai ser queimado, onde os peixes bons serão recolhidos no cesto e os ruins jogados fora, aonde a gente vai vendo todas as coisas. Bom, eu separei aqui em Mateus 13 alguns. Bom seria que pegasse e lesse com calma toda a Bíblia, principalmente ler para poder entender que todas essas parábolas que o Senhor falou eram para quem? Para os judeus. Então, a gente tem que entender muito claramente isso. Em Mateus 13, a partir do versículo 24, a parábola que fala do trigo e do joio, né? Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo, mas dormindo os homens, ou seja, quando nós dormimos, quando distrai, ou seja, quando não estamos em comunhão, esse é o caso de dormir. O homem veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Então, o inimigo ele veio o quê? E semeou o joio junto com o trigo. Mas aqui ele não está falando de cristãos, porque essa parábola aqui é específica para israelitas. A gente consegue ver em Mateus 24 e 25, ele falando da folga que não seja no sábado, nenhum cristão guarda sábado, que não seja no inverno, que não para fugir para a Judéia. A gente consegue ver bem claro que tem uma distinção nisso. Continuando no 26, versículo 26. E quando a seara, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um maligno é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então, aqui nessa parábola, os servos da parábola, tá? Eles perguntam se ele queria que ele arrancasse, eles queriam arrancar. E ele dá a instrução. Porém, lhes disse não, para que, ao arrancar o joio, não arranque também o trigo com eles. Ou seja, deixa crescer junto. É o que está acontecendo hoje em dia. Deus não está fazendo separação, nesse momento, de trigo e de joio. Os dois crescem lado a lado, iguaizinhos. Muitas das vezes, o joio vai estar mais bonito que o trigo. Só que a diferença é o seguinte: o joio não vai ter a semente de trigo. Entende? O joio, ele é seco, é vazio, não tem nada dentro. Deixa crescer ambos juntos,
até que a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Entende? E a gente vê no arrebatamento que quem vai primeiro é a igreja. Isso, a Bíblia não entra em contradição. A gente tem que entender que Paulo, quando ele fala em 1 Tessalonicenses 4 e 1 Corinto 15 sobre o arrebatamento, ele fala, que é bem claro: eis que vos digo um mistério. Ou seja, a igreja era um mistério, o arrebatamento da igreja era um mistério. A gente tem que entender que nós somos os santos. E o Senhor virá com todos os seus santos. E ele vem no arrebatamento nos encontrar no céu, nos ares. E muita gente fala: não, o Senhor não vai pisar mais nessa terra. Não, ele pisa sim. A gente tem que entender que ele vai pisar, ele vai restabelecer o seu reino aqui. De um milênio, onde vai ter 1000 anos, onde Satanás vai ficar preso por esse período de 1000 anos e depois, logo após, será solto, e mesmo assim ele arrebanhará um exército desse povo remanescente que entrou no milênio. Ele vai tomar para ele para pelejar contra os santos do Senhor. Claro que ele vai perder. A gente vai ver isso já já lá em Apocalipse. Vou ler mais uma parábola aqui no versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que é o menor, que é o homem pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes. Hoje em dia, porque o morango não existia, hoje em dia é o morango. O morango é uma fruta feita, desenvolvida, criada pelo homem. Tudo bem? Então, o grão, a semente de mostarda, era a menor de todas as grãos daquela época, porque o morango não existia. Então, muita gente, muitos céticos, ficaram falando assim: não, mas a semente do morango é menor. E a gente tem que entender que muita coisa mudou de lá para cá, mas a semente natural menor é a semente da mostarda. E a mostarda, entre as hortaliças, ela é a maior das hortaliças. Ela não vira uma árvore, como a gente vai ver, que vêm os pássaros e se aninham nela, né? Fazem ninho nela, que a gente sabe que os pássaros são aqueles mesmos que, quando as sementes são lançadas à beira do caminho, vêm as aves e comem, que são mensageiros, são os responsáveis de Satanás, né, por fazer isso. Mas crescendo e a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Como eu já falei, né, essas aves do céu são os mensageiros de Satanás, que vêm para se aninhar, para fazer volume, para tirar as coisas que prestam. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher. E a gente tem que entender que uma mulher, ela não pode ensinar nada, e ela está introduzindo o fermento na massa. A gente vai ver isso agora. Toma a introduzir entre 3 medidas de farinha, até que
tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus para dar parábolas à multidão, e nada lhes falaram sem parábola. Então, o Senhor Jesus, tudo ele falava com parábola. Tudo. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: habitarei abrirei em parábolas, e minha boca publicamente coisas ocultas desde a criação do mundo. Ou seja, essas coisas são ocultas observa esse detalhe, desde a criação do mundo. Ou seja, porque Israel é o povo escolhido por Deus desde a criação do mundo, como está escrito. E a gente vai ver que a igreja é antes da fundação do mundo. Observa que tem esse detalhe. Então, vamos a partir do versículo 36. Então, tendo depositado Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé deles, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu-lhes, dizendo-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Então, a boa semente são os filhos do reino. Quem é os filhos do reino? São os judeus. E o joio são os filhos do maligno. E quem é o joio? São aqueles que não creem, mas não são igreja aqui. Entende? O inimigo o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então, a gente vê aqui que a ceifa é o fim do mundo. É o fim do mundo para o quê? Para entrar o reino, aonde o Senhor realmente destrói essa parte e estabelece o reino dele, aonde está escrito que a gente vai ver o quê? Leão comendo com feno com a ovelha. A gente vai ver as pessoas, e as pessoas vão viver, e todo dia haverá o quê? Julgamento, porque aonde tiver se alguém pecar, o Satanás vai estar preso, e ele não vai mais influenciar diretamente as pessoas, mas as pessoas continuarão sendo o que são, com esse corpo natural. As pessoas vão ter uma boa vida. Se a pessoa entrar no milênio com 100 anos, mas ela não pecar, ela vai terminar o milênio com 1.100 anos e bem de saúde. E vai ser uma reestruturação que vai ser. Eu não sei explicar bem certo como vai ser, mas eu creio que está assim, porque está bem explicado na palavra de Deus. E quando a gente se atenta em entender essas coisas, isso é mais que suficiente. Claro que, todavia, é bom a gente querer aprender mais e mais, mas não só por curiosidade, para poder ajudar os nossos irmãos, para poder tirar as dúvidas, para poder ajudar eles. Porque eu vejo que muita gente tem dificuldade com essas coisas, acham que qualquer minuto o Senhor já vem para julgar o mundo, que sabe, confundindo, enfiando as mãos pelos pés,
virou uma bagunça tão grande. E como eu falei antes, né, a gente vê que no arrebatamento nós somos arrebatados e o Senhor nos encontra nas alturas. Ele. Então é bem diferente. Tipo aquela passagem que tem Isaac, o servo foi buscar uma esposa para Isaac, né, que o pai dele, Abraão, mandou. E quando o servo está chegando com Rebeca, encontra com Isaac no meio do caminho. Assim como o joio colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Então, eles vão colher o quê? Do reino, daqui da terra. Entende? E os que cometem iniquidade. Então, vai ter alguém cometendo iniquidade no céu? Então, entendam. O reino do céu é aqui na terra. O rei desse reino, ele está ausente agora. O que João Batista anunciado? É chegado o reino do céu. Porque o rei estava aqui. E agora esse reino, ele está aqui ainda, em oculto. Mas ele está aqui. Então, todo que professa o nome de Cristo pertence a esse reino. Seja ele trigo ou joio, bode ou ovelha, peixe de escama, né, que é o peixe bom, ou peixe ruim. Entende? E lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele todo tempo fala essas coisas. E muita gente pega aqui e fala, não, mas aí onde fica a igreja aqui, realmente aqui não tem igreja. E é por isso que a gente tem essa dificuldade, às vezes, de poder entender que a palavra está bem clara. O Senhor Jesus, lá em João, o Senhor Jesus veio para os seus, e os seus não o aceitaram. Como já era previsto, porque já estava, já tinha profecias falando que os judeus iriam rejeitar ele. Do mesmo jeito que os irmãos de José jogaram ele naquela cova, venderam ele. Aquela cova simboliza a morte. E depois venderam ele para o Egito. O Egito significa o mundo. Ou seja, eles entregaram para os gentios crucificar. Ou seja, o Senhor Jesus morreu por morte crucificada. E é tudo perfeito. A Bíblia se encaixa tão bem. E muitas das vezes é por falta de a gente parar um pouquinho e pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda. Todos nós temos dificuldades. Quando nós abrimos em João 17, no versículo 8 ali em diante, a gente consegue ver o Senhor Jesus orando, rogando pelos seus discípulos. E ele fala que ele enviaria o Espírito da verdade, que guiaria eles em toda a palavra, porque a palavra é a verdade. E o Espírito também é a verdade. E esse Espírito nos guiaria, nos daria entendimento. E fala, não só esses, ou seja, não só os discípulos, ou não só os 12, mas também os que haviam de crer por meio da sua palavra. Leia João 17, pega João 17 e leia todo.
é muito importante quando a gente faz leitura da palavra de Deus em conjunto com a oração e realmente abrindo o coração para o Senhor e falando que a gente não entende, porque não entende. Se não nos for dado, não vai entender. O homem ele pode ter uma interpretação que ele quiser, ele pode ter a leitura da palavra. Se Deus não der, ele não vai entender. Ele não vai conseguir compreender a palavra. E isso que a gente tem que ter em mente. Como a gente consegue compreender a palavra? A partir do momento que a gente se apega ao Senhor e confessa que nós não somos capazes, para que Ele possa nos dar. Porque senão a gente vai ter um aprendizado superficial, somente da palavra ou de qualquer outro livro. E outra coisa é quando esse livro, o que está escrito nele, começa a fazer sentido, começa a despertar. É porque o Senhor está fazendo o trabalho de colocar na gente essa palavra, dessa palavra ficar retida, dela, a gente tem que ruminar ela, assim como os animais, os bovinos, eles comem o capim e depois ruminam. E a gente tem que fazer isso. Muita gente acha que pegar a Bíblia e sair lendo não vai adiantar. Pega a Bíblia, leia ela. Leu quantas vezes a Bíblia? Tem muito cristão que fala assim, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu já li não sei quantas. Não é a quantidade de vezes de Bíblia que você lê. É como você lê e com quem você lê. E não tem melhor pessoa para te ensinar do que o próprio Senhor. Por meio do seu Espírito, Ele nos ensina. Se alguém não tem o Espírito de Deus, infelizmente esse tal não vai conseguir entender. Se ele tem vida, a primeira coisa que ele precisa é crer. Crer no Senhor Jesus para receber a salvação e ser selado com o Espírito Santo da promessa. Aí sim, ele deve se apegar ao Senhor e começar a leitura da palavra, lembrando que o Senhor Jesus, ele deixa bem claro que os tempos não convinham nem mesmo aos discípulos saber. Tá em, eu acho que é Atos 1. Deixa eu ver se eu chego lá em Atos. Aqui. Atos 1. Versículo 6. Aquele, pois, que se haviam ressuscitado, reunido, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, aqui deixa bem claro que o Senhor Jesus, seria ele que iria reedificar ainda as coisas lá em Jerusalém, reestruturar, e como diz a palavra de Deus. Então, a gente tem que realmente entender que o Senhor, ele vai fazer essas coisas. Também está a passagem onde João Batista Lucas 7, a partir do versículo 20. E quando aquele homem chegando junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar, és tu aquele que havia de vir, ou
esperamos outro. E na mesma hora curou muitos enfermos, enfermidades e, ma, e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E ele aqui todo tempo, ele pede e fala, respondeu então Jesus, diz-lhes ide e anunciei a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam, e aos pobres anunciado o evangelho. Então, todo tempo aqui, e esse evangelho que está sendo anunciado aqui é o evangelho do reino, tá bom? A gente vê, tem outra passagem também que fala também, acho que um outro evangelho, que é Marcos, que também fala essas coisas, e fala de um jeito um pouco diferente, mas todavia nós vemos que eles estavam também confusos, tanto os discípulos quanto o próprio João Batista estava lá, que anunciou a chegada do reino, anunciou a chegada do príncipe do rei, né? Do príncipe não, do Senhor Jesus, que era o rei, né? Que deveria ser feito rei, mas o povo rejeitou ele. E em todo caso, nós vemos que a palavra de Deus, ela traz todas essas coisas nessa questão. E aqui em Atos 15, a gente consegue encontrar os apóstolos dando testemunho, né? Eles estão falando por causa daquela a confusão que teve lá em Gálatas, teve ali no Oriente, né? Naquela assembleia, onde eles queriam incluir, falando que só crer em Jesus Cristo não podia ser salvo. E todo tempo eles falam que eles criam do mesmo jeito que os serviços dos apóstolos, né, de Paulo, de Barnabé, que eles eram salvos por graça do mesmo jeito que eles. Leiam esse capítulo, que é muito maravilhoso. Mas é muito importante quando Tiago, né? Tiago, ele toma a palavra depois que Paulo e Barnabé se calam, e ele vem falando, né? Tiago toma a voz no versículo 13, no versículo 14 ele vem falando que Simão, né? Que Simão abriu, né, o evangelho para os gentios também, pela família do centurião Cornélio. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então, observe, Deus tomou os gentios para tomar um povo para o seu nome. Aí no versículo 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei. Entende? Depois que de tomar um povo para o seu nome. E é isso que a gente tem que entender. Voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo. E olha só, nessa época, o templo de Israel, ele ainda existia. Ele estava em ruínas, mas ainda existia. Só que no ano 70 de Cristo, depois de Cristo, os soldados de Israel queimaram para tirar o ouro, queimaram o templo, e o ouro derreteu, entrou nas juntas de pedra e rasparam, desmontaram o templo todo. Desmontaram, não ficou pedra sobre pedra, como foi a profecia do Senhor Jesus, que ele disse que não iria ficar
pedra sobre pedra. E eles rasparam. E isso concorda muito, muito com a palavra que está escrita. E quando a gente consegue entender que essa passagem aqui de Atos, ela está diretamente ligada a Romanos 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Dependendo da tradução, vai estar mistério ou segredo, tanto faz. Mas entende que é uma coisa que estava oculta, que ninguém sabia. E temos que entender, como eu falei ontem na gravação do vídeo, que Paulo recebeu todas essas coisas por revelação. Ele esteve com o Senhor Jesus. Entende? E isso é muito importante. E isso dá testemunho que os próprios Senhor Jesus fala que ele é um vaso escolhido para padecer pelo Evangelho. Ou seja, ninguém pode falar que Paulo não padeceu pelo Evangelho. Então, a gente sabe que Paulo foi escolhido pelo Senhor Jesus para trazer o Evangelho a nós, gentis. Ou seja, que nós éramos gentis, agora que cremos, somos igreja, assim como os judeus que creem também. Para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentis haja entrado. Entende? Está dizendo a mesma coisa de Atos 15. Quando a gente consegue entender isso, e assim todo o Israel será salvo. Então, depois disso o quê? Depois de o Senhor tomar um povo para o seu nome dentre os gentis, aí todo Israel voltará a ter o testemunho. Como está escrito, de Sião virá o libertador. Ou seja, de Sião, o Senhor vai vir do céu, lá de Sião, ele vai vir do céu. Para o quê? Para libertar o povo dele, libertador. Libertador porque eles vão estar perseguidos. O anticristo vai estar perseguindo ele, como a gente encontra em Daniel 9 também, além de a gente encontrar essa parte deles, eu acho que é 25 e 26, são os últimos versículos lá de Daniel 9, e um fala que o povo do príncipe que há de vir, que iria destruir a cidade, e eles iriam fazer um pacto com esse reino, né? Eles fariam um pacto de uma semana, e depois o anticristo iria quebrar na minha cidade, ou seja, 3 anos e meio do princípio das dores e 3 anos da grande tribulação. Qual que a gente vai ver ainda também em Apocalipse 3, que fala que o Senhor não permitirá que nós passemos pela tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Ou seja, a gente tem que entender que vamos ser tirados antes. A gente não espera nenhum sinal. Nós esperamos o Senhor Jesus, como a palavra dele pede, para esperar ele. Ele fala, eu vou para o meu Pai, mas eu volto para vós. Eu volto para pegar vós. Então temos que crer na palavra dele. E desviarei de Jacó as impiedades. Estes será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então o Senhor vai tirar os pecados deles. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, ou seja, por causa de nós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons
e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou seja, são sem volta. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, ou seja, de graça. E é isso que a palavra de Deus fala. Esse capítulo de Romanos 11 é magnífico. A gente consegue ver Paulo falando, né, no começo, que ele está falando que ele é o apóstolo dos gentios. Ele vem falando com tristeza no coração, porque ele quer todo tempo incitar a emulação em alguns da raça dele, para que possam ser salvos. Porque nesse tempo que a gente se encontra, desde Paulo até os dias de hoje, os judeus estão em partes endurecidos. Ou seja, tem um ou outro que pode ouvir o evangelho, crer e ser salvo, mas a maioria deles rejeita esse evangelho. Então, e eles são inimigos por causa de quem? Como a palavra falou, por causa nossa, que nós somos insensatos, que realmente, mas o Senhor colocou a gente para poder, sabe, causar isso neles mesmos. Não é que a gente deva ser insensato, tá? Mas eu gosto muito desse versículo 5 e 6. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, quando a gente vai no tribunal lá de Apocalipse, acho que a gente vai passar lá ainda, a gente vai ver que lá você está sendo julgado por obras, para saber se vai ser salvo ou não. Então uma coisa não bate com a outra. Aquele juízo lá do final, aquele trono branco, um cristão não passa. Porque o cristão, ele creu em Cristo, não entra em juízo. O que ele vai ter é a avaliação das suas obras, dos que ele está fazendo, por meio do seu corpo. Mas ele já está salvo por crer em Jesus Cristo. E são coisas diferentes que muita gente faz confusão e perverte o evangelho todo. A gente vê em Romanos 9, no final aqui, no versículo 30, que diremos, pois, que os gentis que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que busca a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Ou seja, essa é uma das profecias que estavam feitas, que eles iriam rejeitar a pedra principal. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Então, a gente consegue ver com muita clareza que Cristo é essa pedra, e todo aquele que crê nele não vai ser confundido. Bom, aí estamos aqui agora no arrebatamento mesmo, em
em 1 Coríntios 1, né? Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Então é esse, ó. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Entendam, esses mortos que vão ressuscitar são os mortos que estão salvos. Entende? É a primeira ressurreição da vida. Cristo, as primícias, assim a palavra fala. Depois, nós, juntamente com todos qual? O do Antigo Testamento e nós da Igreja, do Novo Testamento. Os que criam que Deus iria prover um cordeiro, que a palavra de Deus fala, creu Abraão a Deus. Os que criam que Deus ia prover o cordeiro para o sacrifício, que criam que todos os sacrifícios que iam tendo na Bíblia toda, no templo, ali eram figuras do cordeiro verdadeiro que ia vir, qual João Batista anunciou. Eis o Cordeiro de Deus. Então, é esse cordeiro. Isaac pergunta: pai, tem a lenha, o cutelo, o fogo. Onde está o cordeiro? Deus proverá para si. Entende? Isso temos que entender. Então, a gente vai todos se ressuscitar aqui. E os que estão salvos, os que estão condenados, permanecem mortos. É a segunda ressurreição. É a ressurreição da morte. Isso que é triste. Incorruptíveis. E nós seremos transformados. Leiam isso conjuntamente com Tessalonicenses, né? Atos 15, com Tessalonicenses, vou até ler aqui um pedaço aqui, em Tessalonicenses, Tessalonicenses 4, e também usando 2 Coríntios 5, que fala no princípio, ali nos primeiros versículos, fala que nós aguardamos, nós gememos, aguardando ser revestidos e não despidos, ou não, assim, não perder essa vida. Mas, todavia, sabemos, se perdemos esse corpo, temos um tabernáculo feito não por mão humana nos céus. Então, Deus, nós morremos agora, já estamos com Ele lá, aguardando a ressurreição dos mortos salvos, para poder, no arrebatamento, juntamente com os que ficarem vivos, para, num abrir e fechar de olhos, sermos revestidos. Isso é magnífico. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que ignorestes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeça com os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Então, os que em Jesus dormem. Então, esse dorme em Jesus, a gente sabe que é um termo pejorativo de dizer que a pessoa é um cristão, morreu. A gente consegue ver isso em 1 Coríntios 11, eu não me lembro o versículo, mas é ali para o final, onde Paulo fala que ele estava comendo de maneira sem julgar, né, as suas consciências, os seus pecados, e estavam comendo do pão da ceia de qualquer maneira. E ele pega e fala, por isso haviam muitos fracos, doentes e muitos que já dormiam. A gente consegue ver que
tinham muitos fracos, porque não estavam andando errado. Tinham muitos enfermos, doentes, porque estavam andando errado. E muitos que morriam porque estavam andando errado. Um cristão não perde salvação, ele perde a vida dele, mas a salvação nunca. Se perdeu a salvação é porque nunca teve. A gente tem que trazer isso na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, de saber que o Senhor Jesus já pagou todas as nossas dívidas. A gente vai encontrar lá em 1 Coríntios 3, Paulo falando o seguinte: não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo de Deus? E se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. A gente vê que Deus nos destrói, mas ele destrói o quê? Tirar a alma? Tirar a salvação? Não. A gente vê que se alguém tiver a obra de alguém permanecer, receberá galardão. E se a obra de alguém não permanecer, sofrerá detrimento, prejuízo, perda. Mas todavia o tal será salvo como que pelo fogo. Ou seja, ele é salvo de raspão, mesmo sem obra. Isso é 1 Coríntios 3. E a gente também encontra em 1 Coríntios 5, a gente encontra aquele rapaz, né, que estava tendo um caso com imoralidade sexual com a madrasta, e o apóstolo Paulo fala que nem entre os gentis se nomeia tal coisa, tal ato, e pede para ele ser tirado da comunhão da igreja para ser entregue a Satanás, para a destruição da carne. É assim que Deus destrói aquele que destrói o templo do Espírito Santo. E nós vemos que logo pode falar que para a destruição da carne, mas fala que para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus é muito clara. Ela fala: somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Está em 1 Coríntios 11 também. A gente vê que somos disciplinados para não ser, porque a gente não é condenado com o mundo. E Deus é justo. Se um filho dele está andando errado, e Hebreus 12 fala assim: porque não há filho que não esteja sem correção. Ou seja, nós somos filhos. Se somos filhos, vamos ser açoitados, vamos ser corrigidos. Porque se não somos corrigidos, não somos filhos, e sim bastardos. A gente tem o caso de Ananias e Safira, que eles perderam a vida. Ali era o princípio da vida, início da igreja, e eles dão um mau testemunho mentindo ao Espírito Santo, e eles perdem a sua vida, mas a salvação de maneira nenhuma. A gente consegue ver do Antigo Testamento também, que é Salomão. Muita gente fala que Salomão perdeu a salvação, mas a palavra de Deus não pode se contradizer. A gente encontra eu não me lembro se é 2 ou 1 Samuel, e eu acho que 7 ou 15 também, um ou dois capítulos, que onde Davi fala que quer fazer um templo para o Senhor fala que não, porque eles chamam de sangue, e viria da semente dele, né? Iria estabelecer um tabernáculo para Deus, e Deus teria ele como pai, e Deus teria ele como filho. E a gente consegue ver que quem foi que estabeleceu uma casa para ser um templo foi Salomão. Então sabemos que quem foi salvo foi Salomão, porque ele fala: mesmo se transgredir os meus ensinamentos, castigá-lo-ei com vara, com açoite de homem. Entendeu? Então a gente sabe que ele foi corrigido, que ele sofreu, ele teve um fim trágico, mas a salvação de maneira alguma ele perdeu. Bom, aqui eu já falei, 1 Tessalonicenses, para ler, junto com 2 Coríntios, com 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 11, para poder ter um bom entendimento. Aí aqui a gente termina aqui
Tessalonicenses 1 Tessalonicenses, versículo 4, e agora a gente vê aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, que ele está falando aqui da vinda do Senhor Jesus. Ele falou aqui no Tessalonicenses da vinda de Cristo para os seus, e agora ele vai estar falando aqui da vinda de Senhor Jesus com os seus. Ora, irmãos, rogo-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Então não é para a gente nos preocupar, quer por epístola, quer por parábolas, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O dia de Cristo é a vinda dele aqui na terra para estabelecer o seu reino. Então, tinha muitos que estavam já pervertendo já isso com os apóstolos aqui. Então, nos dias de hoje, não é de se esperar que seja diferente. Tá até bem manso ainda. Nisto, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste-se o homem do pecado, o filho da perdição. Então, não será assim sem antes que venha o quê? O filho do pecado, o homem da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assenta como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Onde é o trono de Deus? Onde é o templo de Deus? Então a gente sabe que vai ter um templo fake que vai ser reconstruído, que vai ser o quê? Lá em Daniel, que eles vão fazer um acordo com a morte. Eles vão fazer um pacto com a morte e vão restabelecer o templo e vão voltar os sacrifícios, vão voltar a adoração no templo. E aí na metade desses 7 anos, que é 3 anos e meio, ele vai quebrar dessa semana, na metade da semana, ele quebra que o reino que vai a primeira besta, que vai fazer o acordo com eles, que é o governo, e que é o povo do príncipe, que é adivinho. E a segunda besta vai surgir deles mesmo, entende? Que é o anticristo, que é o chifre pequeno. E muita gente não consegue entender essas coisas. É complicado mesmo. Mas quando a gente começa a pedir guia ao Senhor, usa Tiago, usa aquela passagem que fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça, que Deus dá a todos deliberadamente. Todos nós somos sutis ao engano, ao erro. Eu mesmo. Eu posso ter falado alguma coisa de errado aqui e muitas vezes a gente está sutis ao erro. Por isso que a gente deve ser igual os de Bereia, examinar tudo, sabe? Ter cuidado para poder ver o que está... Será que essa pessoa falando tá correto? A gente deve... Porque tem diferença quando uma pessoa pergunta com dúvida de uma que está querendo criar contenda. Que tem pessoas que falam, não, aqui ó só, aqui tá aqui sim, e tá querendo arrumar, se sente que a pessoa quer arrumar contenda, quer arrumar papo para poder ficar, não quero aceitar, não vou aceitar. Então não quer aceitar, não aceita. Mas quando a pessoa realmente tem dúvida, quer realmente entender, ela tem a humildade de falar o quê? Senhor, não entendo. Senhor, me dá a luz. Porque o Senhor dá a luz. O Senhor nos dá esclarecimento dessa palavra. De sorte que se assentará
como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o tendes para que a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera somente a que agora se resiste até que seja até que do meio seja tirado. Então, esse versículo 7 aqui, 6, 7, ele está falando o quê? Ele está falando que tem alguém que está impedindo. Que a gente sabe que é o governo que Deus estabeleceu e principalmente o Espírito Santo que habita no cristão e na igreja. Então, será levantado o iníquo, o que o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, o Senhor, ele vai aniquilar, destruir esse anticristo com o sopro da sua boca. A esse cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui ele está falando do joio cristão, que não quer crer que a salvação é por graça, daquele que fala que tem que ter obra. Então ele vai crer no anticristo, porque ele vem com todo prodígio de sinais de engano, e ele vem após, e tudo isso é depois que a igreja sai, porque tem um que impede, e um que impede o anticristo, é o Espírito Santo de Deus que impede a vinda do anticristo. Nós temos que entender isso, juntamente com as leis de Deus, que estabelecidas, mas logo após a saída da igreja, isso muda. A gente tem que entender que já era. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então, quem vai crer na mentira? Esses que não receberam o amor da verdade. Ah, por que não receberam? Porque Deus não quis dar? Não, o amor da verdade está aí. O amor da verdade quem? É Cristo. É só crer que Cristo é o Salvador. Não o seu esforço, não as suas obras. É isso que a palavra está dizendo. E aquele que não crê vai, do mesmo jeito que Israel está entorpecido, Israel em parte, mas aqui o cristão, a cristandade professa, vai ser completamente cegada, não vai conseguir ver, vai achar que o anticristo está certo e vai seguir ele. E esses que vão começarem a seguir os judeus, entende? Então, os que se dizem cristão hoje, a cristandade professa que vai começar na metade da semana a perseguir os judeus, depois que ele, o anticristo, quebrar o pacto com os judeus e, sabe, destruir tudo que é instrumento de adoração do templo e vai sentar no tabernáculo de Deus. Ele não vai dizer que é o Messias, que é o Cristo, ele vai dizer que é Deus.
para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, nós conseguimos ver aqui bem claro, que o Senhor fala aqui nessa palavra, ele deixa bem claro mesmo. Aqui em Apocalipse, a gente vai ver, eu não vou colocar em Apocalipse 1, eu não separei, eu acho que era o versículo 9 ou 14, que fala que, e chama João, né? Vem aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas essas coisas que vão acontecer depois dessas tal. Aí falando, e no final aqui quando chegar em Apocalipse 4, a gente vai encontrar no versículo 4, ele falando, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas hão de acontecer. Mas o mais importante é que a gente deve gravar esse versículo 10. Ele é um versículo lindo da Bíblia, que ele fala assim, como guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Tem uns que falam provação. Então a gente sabe que essa tentação ou provação, ela é o que é a grande tribulação. Então a gente não passa. O Senhor Jesus está falando aqui que nos guardará, não nos permitirá que a gente passe. Como guardaste a palavra da minha paciência, ou perseverança, dependendo da tradução, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Eu não ia não, mas eu vou. É 19. No versículo Apocalipse 1, versículo 19. Escreve as coisas que tens visto. Então, as coisas que ele tem visto. E as coisas... E as que são. E as que são. As que tem visto e as que são. E as que depois destas hão de acontecer. Então, é isso específico. E aí, aqui está no versículo 20, fala as 7 igrejas, Sati, Atia e tal, e vai. Então, a gente consegue ver bem claro que o Senhor dá esse spoiler de o quê? Que tem várias coisas para fazer. Mas no versículo 1 do 4, que é a última vez que a gente vê a igreja aqui assim, depois a gente só vai ver as boldas, ou seja, o casamento que vai ter no céu com o Senhor, né, a igreja casando com o seu noivo. No versículo 1 de Apocalipse 4, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvi falar comigo, disse, sobe aqui e mostrarei-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então a gente vai encontrar aqui no capítulo 1, versículo 19, as coisas que tens vistos e as que são não tem mais. Lá só tem a mesma coisa que no versículo 1, mas só isso aqui, ó. E as coisas que depois dessas hão de acontecer. Depois dessas o quê? Depois do arrebatamento da igreja. Então, a igreja só vai até Apocalipse 3. A igreja só vai até Apocalipse 3. É a testemunho das 7 igrejas. E a gente sabe que nós estamos no último testemunho, que é em Laodiceia, onde
obviamente, todo mundo vê o que tem uma igreja para cada gosto, muita gente não entende que ele fala que para Laodiceia, né? Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Exorto, oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse vomitar-te-ei vai ser no momento que o Senhor vai quebrar os zambujeiros, os galhos, que somos nós, que ele toma, os galhos são dele, leva, e vai reenxertar o da oliveira, como está lá em Romanos 11, que a gente viu lá, a gente viu a parte que depois o Senhor encerrou todos de baixo para poder tirar dentro deles, também poder tirar os pecados deles. Então nós temos que saber que a palavra de Deus ela mostra tudo perfeito. Então nós sabemos que esse tempo, por um tempo, importa que o Senhor tome agora por um tempo um povo para o seu nome. Isso está em Atos 15, em Romanos 11. Em Romanos 11 fala dos galhos, dos zambujeiros sendo quebrados, para a oliveira natural voltar a ser enxertada. Ou seja, devido ao quê? A nossa incredulidade. A gente vai voltar a essa incredulidade. Claro que o verdadeiro é aquele que vai sair aqui do mundo, vai subir. E muita gente quer saber o que é bom. Frio ou é quente? Nem frio nem quente é bom. O que está dizendo aqui, você gosta de tal denominação A. Então, você gosta da B, sabe? Tem uma denominação para cada gosto. Assim, eu não gosto disso nem disso, não vamos achar alguma... O ecumenismo. Os homens estão convergindo para tudo virar uma coisa só, e vai virar, e vai ser nessa hora que a cristandade professa vai se aliar com o anticristo, quando ele com o príncipe o povo que destruiu, do príncipe que é de vida, que destruiu o templo de Jerusalém, que são os romanos. Ou seja, creio eu que o catolicismo vai encabeçar todas essas coisas aí, junto com suas filhas, que são essas igrejas, as igrejas protestantes, as denominações, são fruto, são filhas dessa prostituta, dessa meretriz, e a gente vê claramente isso. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejam. Então, ela é cega, ela é pobre, ela se acha rica. E realmente, você vê hoje em dia templos, cultos, culto disso, culto daquilo, e são coisas que não convêm. A palavra de Deus não autoriza nada disso. A palavra de Deus não autoriza a criação de nenhum templo. O único templo que deveria ter, nem esse tem mais, que é o de Jerusalém. A gente consegue ver que as igrejas se reuniam, não importa onde, era na casa de irmãs, era sabe? E é assim que deve ser. Não é uma placa, não é um CNPJ que é a igreja. E essas coisas vão só confundindo mais e mais o homem. No versículo 19 não, 20.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, esse sistema o Senhor Jesus não está. A gente vê que no começo dessas 7 cartas, onde o Senhor estava passeando, desfilando no meio dos candeeiros, no meio do testemunho, no meio da luz. E agora ele está do lado de fora. Ou seja, o Senhor ele está agindo porque tem cristãos verdadeiros nessas denominações. Mas ele não está lá dentro. O Espírito Santo não está agindo, porquanto ele não pode se contradizer, não está de acordo com a palavra. Ele diz aqui bem claro que ele não está dentro desse sistema. É triste isso, mas ele não está. Ele não vai voltar atrás nessa palavra. Essa palavra é firme e aguardamos a sua volta a qualquer momento. Bom, para a gente poder terminar aqui, nossa, já está longo. Aqui, Apocalipse 20, a gente vai conseguir ver aqui um pedaço importante desse desenrolar que ele vem trazendo desde o começo, aonde que Satanás vai ser preso, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente. Quem é a antiga serpente? Lá do Éden. Satanás. Que é o diabo e Satanás. E amarrou-o por 1000 anos. Que é ao mesmo tempo que o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino. Entende? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, as nações. No céu vai ter nação? Vai ter nação? Então, entende? Não está falando. Ele está falando nesse tempo presente, depois que a igreja sair, depois que passar os 7 anos, aí sim, Satanás é preso. E aí, depois que Satanás é preso, e aí para ele não enganar mais quem? As nações. Porque aí vai ter, depois que a igreja é arrebatada, e aí não sei quando começa, volta a bater o relógio profético, que falta esses 7 anos. Então, começa de novo a contar a semana de Daniel ali, essa última semana. E aí, depois que começa a contar essa última semana de Daniel, os judeus vão fazer o pacto, né? Vão fazer a aliança, vão fazer um pacto, um tratado com a morte. E na metade da semana, o anticristo vai se levantar, unindo com a primeira besta, né? Que vai governar o império. Não sei muito bem explicar, mas dá para entender bem que é o que vai abranger toda essa cristandade, mas encabeçando a Igreja Católica, Roma, né? E todo o tempo ele vai acabar com tudo aquele projeto que eles estavam de adoração e vai começar a perseguir os judeus que não vão querer se dobrar, não vão querer dobrar o joelho para aquela estátua, assim como Daniel não quis, como os outros não dobraram para Baal, como ele fala, acho que é para Elias, se eu não estiver enganado, fala que ele fala só mataram os profetas e só eu fiquei. Aí fala,
que ele reservou 14 mil, alguma coisa assim, de varões para ele. E o Senhor ele também, no tempo de hoje, nessa dispensação, ele também tem reservados que são seus. E temos somente que crer, somente que somos igrejas, que somos um povo escolhido por Deus antes da fundação do mundo, e os judeus que vão ficar aqui, que vão ser perseguidos, esses que são os pequenos irmãos, né? Os pequenos irmãos, e vão ser ajudados pelos que não ouviram o evangelho da graça. Que esses que nunca ouviram, eles que vão ajudar eles. Porque todo aquele que ouviu o evangelho e não aceitou o amor da verdade para se salvarem, vão crer na mentira, como está escrito, a gente leu em 2 Tessalonicenses. No versículo 7 de Apocalipse 20, e acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, depois que passar os 1000 anos, Satanás é solto. E sairá e enganará as nações. Entende? Então, ele, depois que for solto, ele vai enganar as nações. Depois que quê? E aqui nós conseguimos ver, ó, Gog, Magog, blá, 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 e subiram, versículo 9, e subiram sobre alguns da terra e cercaram a arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo dos céus e os devorou. O diabo, que só enganava, foi lançado no lago de enxofre. Olha só o segredinho para a gente poder ver as coisas. Onde está a besta e o falso profeta? Entende? A besta e o falso profeta vão estar lá, que são aqueles lá de Tessalonicenses. A besta, o profeta, os que vai fazer o tratado com Israel. Então fica bem claro, mas bem claro não. Se a pessoa não tiver o Espírito, não vai conseguir entender. Porque a palavra de Deus fala que é só mediante o Espírito. Porquanto o homem carnal, o homem natural, não entende as coisas do Espírito, não entende as coisas do céu. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então nós conseguimos ver aqui que a palavra de Deus ela está bem com consistência, ou seja, o Senhor vem aqui estabelecer o seu reino, mas isso depois da igreja ser tirada. A gente consegue ver que ele tem que tirar um povo para o seu nome dentre os gentios, que a igreja vai ser arrebatada. Paulo se contava no arrebatamento, ele dizia bem claro, nós, os que ficarmos vivos. Então, nós conseguimos ver claramente. Eu deixei aqui no finalzinho para a gente ler essa parte de 2 Tessalonicenses 4, para a gente poder guardar isso no nosso coração, que o Senhor pede aqui isso aqui para a gente poder fazer só. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com
o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O Senhor pede para nós nos consolarmos uns aos outros com essas palavras. Então, 1 Tessalonicenses, versículo 18, um dos versículos mais lindos, que é a esperança que a gente tem do Senhor vir a qualquer momento. A qualquer momento. E para mim esperar o Senhor vir a qualquer momento, eu não espero por anticristo, eu não espero por besta, eu não espero ver sinais, eu não espero ver coisas que não tem nada a ver, não convém. Isso que temos que entender, que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor, tudo que está escrito já está decretado. Nós temos só que ser obedientes, obedecer. Ah, eu não entendo, obedece. Criança, sem entender nada, ela segura na mão do seu pai, de sua mãe e faz. Uma criança obediente, ela obedece. Pai não sai de casa, ela deve obedecer. É assim que a gente deve ser, saber que somos crianças. E muitas das vezes não vamos ter entendimento suficiente para entender algo. Mas não é por isso, não entendi, não vou fazer, não. Está escrito na Bíblia? Faz. Faz para saber. Não é saber para fazer. Está escrito? Faz. Entenda o contexto. Entenda do que está falando. Entenda que as doutrinas da igreja. Então, ali, de Romanos para frente, como essa igreja foi fundada aqui em Atos. A gente vai encontrar princípios da igreja em Atos. A gente, nos evangelhos, eu acho que em Mateus, o Senhor só comenta que ele iria edificar. Ele fala, reedificarei. Não, edificarei a minha igreja. Ou seja, ele está botando uma coisa no futuro. Que o futuro foi em Pentecostes. A igreja foi fundada. Então, a gente deve trazer isso em mente. Que qualquer coisa de Atos 2 para trás é judaísmo, de Atos para cá é cristianismo. A gente deve entender que a igreja só vai até o Apocalipse 3. A Apocalipse 4 a gente já sobe aqui em cima, viu uma porta aberta nos céus e falou, sobe e te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Ou seja, vamos assistir de camarote. E, infelizmente, vai ter muita gente passando pelo dobrado aqui na Terra. Isso vai ter triste, mas a própria pessoa está querendo, porque não quer crer. A palavra de Deus fala, porque não crê no amor da verdade. Então, eles vão sofrer a condenação merecida. Espero que vocês venham a crer realmente que a salvação é somente por graça, por fé, e que essa fé não vem de nós, é de Deus, que o Senhor Jesus nos ama, nos dá a salvação. Fiquem com Deus. Espero que tenha sido seja instrutivo esse vídeo, que vocês tenham paciência, tenham calma para assistir e não fique chateado com meus erros de leitura, não. Ainda estou bem fraquinho na leitura, melhorando aos pouquinhos. Deus está me ajudando, dando força para me estudar devagarzinho. Tá bom? Fiquem com Deus. Amém.